E tem prestação de serviço também. Procon Móvel atende comunidade do Água Verde nesta quarta-feira. Contagem regressiva, prazo para regularizar título do eleitor termina em maio e Justiça Eleitoral alerta para a correria na reta final. Gaspar recebe investimento de R$400 mil para ampliação de rede trifásica no bairro Arraial do Ouro. Indaial entrega carnês do IPTU e site também oferece emissão online. E ainda, economia prateada. Brasil tem mais de 4 milhões de empreendedores, 60 a mais. Ana Campagnolo e Carlos Bolsonaro expõem racha do PL catarinense, trocam farpas nas redes sociais. Faltam 2 semanas para o prazo final da regularização do título de eleitor. E ainda, a mistura de etanol na gasolina deve subir para 32% até julho, podendo chegar a 35% ainda neste ano. Um movimento estratégico diante da alta do petróleo no mercado externo. E o Brasil aprendeu a lição das crises passadas? Será? É o que nos traz hoje Edelso Vieira no comentário dele. E tem também todos os detalhes da previsão do tempo. É prestação de serviço, é assunto que interfere no seu dia a dia. Tudo o que você precisa saber está aqui no Jornal da Manhã. Então comece seu dia bem informado. Fique com a gente. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. 7h07 e também você pode acompanhar o Jornal da Manhã pela internet no jovempanblumenau.com.br ou ainda através do nosso aplicativo Panflix. E que tal seguir a gente nas redes sociais? É @jovempanblumenau. Vamos em frente, porque a luta do dia está apenas começando. E a gente começa essa edição do Jornal da Manhã com uma situação que aconteceu no bairro Escola Agrícola aqui na cidade de Blumenau. A Defesa Civil confirmou que o desabamento de uma casa no bairro durante a madrugada de ontem foi causado por um erro de execução em uma obra vizinha. O imóvel veio abaixo por volta da 00:20, mas felizmente ninguém se feriu porque a família já havia evacuado o local horas antes, após o surgimento de rachaduras. Como disse Marli Lang, moradora da casa que desabou, ela conversou inclusive com a equipe da Força do Rádio. Acompanhe. Em 2024, eles começaram a cavar o terreno. Aí ali já começou o risco, já estava começando a desbarrancar. Aí agora, esse ano, a semana passada, eles começaram a cavar de novo. E eu pedindo para eles não passar do meu rumo, eles estavam passando do meu rumo, sem autorização. Daí começou já a casa a rachar, no quarto da minha filha, da minha neta. Aí começamos a se preocupar muito, né? Eu ia umas 50 vezes lá na varanda para impedir eles de parar a máquina, eles não paravam. Falava assim, não tem risco, sapato... De 43 anos, agora se complicou bastante. A polícia entendeu que ele não apenas causou um acidente, mas que usou o carro como uma arma para atacar o motociclista depois de uma briga no trânsito. Os dados do bafômetro são impressionantes, 0,93 miligramas de álcool, um índice bastante alto. Além da tentativa de homicídio contra o primeiro motociclista, ele também vai responder por lesão corporal contra uma segunda vítima e por dirigir embriagado. A justiça já homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, ou seja, ele vai aguardar o desenrolar do processo na prisão. Vale lembrar que ele fugiu do local, resistiu à prisão e só foi contido com o uso de força física pelos policiais. A Prefeitura de Blumenau já confirmou que ele é servidor de carreira e abriu um processo interno e que pode levar ele, inclusive, à demissão. E mais de 70% dos autores de feminicídio já tinham passagens pela polícia. Detalhes agora com a Carol Denardi. Acompanhe. Quem é o autor do feminicídio no estado? Um levantamento do Ministério Público Estadual traçou o perfil desses agressores e o resultado acende um alerta. 95% são homens em idade produtiva, a maioria com baixa escolaridade, histórico de passagens pela polícia. O mapa do feminicídio revela ainda que o crime é o ápice de um ciclo de violência que o sistema de justiça muitas vezes não consegue interromper a tempo. A promotora de justiça, Chimele Louise de Rezenes Marcon, coordenadora do Núcleo de Enfrentamento à Violência e Apoio às Vítimas do Ministério Público Estadual, detalha as características desses indivíduos. Aproximadamente 65% desses homens, eles tinham entre 25 a 44 anos.
Mas, em contrapartida, nós percebemos que a grande maioria desses agressores, por exemplo, 67% deles não tinham completado o ciclo básico da educação. 38% deles sequer tinha completado o ensino fundamental. Outro ponto crítico, segundo a promotora Chimelli, é que a maioria dos agressores já tinha passagens pela polícia. 72% desses agressores tinham algum tipo de histórico criminal, tinham algum tipo de passagem policial. Nós apuramos que 44% tinham registros prévios de violência doméstica. Esse dado, eles nos despertam bastante atenção, principalmente no que toca à efetiva atuação do sistema de justiça na proteção das mulheres em situação de violência. Com esses dados, o Ministério Público do Estado busca agora refinar o monitoramento de agressores e fortalecer as políticas de prevenção para romper o ciclo de violência antes do desfecho fatal. 7h14, mas o que chama a atenção no boletim de hoje é uma explicação sobre os focos do mosquito. A prefeitura decidiu parar de divulgar quantos focos são encontrados por um motivo curioso: o método Wolbachia. Como a cidade está soltando os wolbitos, aqueles mosquitos que carregam uma bactéria que não deixa o vírus da dengue se desenvolver, os agentes de saúde não conseguem mais saber apenas no olho se é foco do mosquito perigoso ou do mosquito do bem. Mas atenção, hein? Isso não é motivo para relaxar nas medidas de segurança. A vigilância pede que todo mundo continue limpando os quintais, eliminando, claro, a água parada, porque ninguém quer mosquito nenhum voando por aí. Então, seja qual ele for. Então, fique atento, reforce ainda suas medidas aí de segurança, hein? Os estoques de sangue do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina atingiram nível de alerta para 3 tipos sanguíneos. A condição crítica de reserva é verificada para as tipagens O positivo, O negativo e A positivo. Conforme o painel de dados do Hemosc, a quantidade estocada do sangue A negativo apresenta patamar reduzido, enquanto os demais tipos têm volumes estáveis. O diretor técnico do Hemosc, médico hematologista Dr. Guilherme Genovez, ressalta a responsabilidade coletiva da sociedade em manter estoques seguros para o atendimento às demandas da população. Todo o sangue disponível para atendimento das urgências e emergências, dos traumas, das cirurgias de câncer e do tratamento de pessoas que têm dificuldade na produção de sangue, ele se faz através das pessoas que doam seu sangue. Os sangues mais comuns na nossa população são o A e o O, e por isso são os que são mais usados e, portanto, os que mais faltam. É muito importante as pessoas estarem preocupadas e trazer para si a responsabilidade de manter os estoques de sangue. A manutenção dos estoques de sangue não é do Hemosc, é um problema da sociedade como um todo, de uma responsabilidade da sociedade com relação à manutenção dos estoques. E o Boletim Focus elevou a previsão da inflação para 4,8% e a taxa Selic para 13% ao ano em 2026, refletindo as incertezas causadas pelo conflito entre Irã, Estados Unidos e Israel. A disparada do petróleo para mais de $100 o barril pressiona os preços globais, forçando o mercado financeiro a adotar uma postura mais cautelosa sobre os juros no Brasil. Apesar do cenário de alerta, a projeção para o crescimento do PIB subiu levemente para 1,86%, com dólar estimado a R$5,37 para o fim do ano. E Navegantes oferece 891 vagas de emprego nesta semana, divididas entre o portal Navega Mais Emprego e o Cine, com destaque para os setores de produção e vendas. Há oportunidades para diversas modalidades, incluindo temporárias, home office e PCD. Os interessados podem se candidatar online pelo portal oficial ou presencialmente no Cine, no centro, das 8 da manhã até às 5 horas.